Amados, nós vamos tratar desse tema que é assim um tanto quanto chocante, né? O triste fim de um casal. Ou seja, a gente poderia imaginar num outro tema que é a história triste de um casal, de dois personagens da Bíblia. Nós poderíamos então imaginar vários temas. É a história de Ananias e Safira. A história de Ananias e Safira é uma história assim muito pesada, mas certamente é uma história que pode nos ensinar muito. E é por essa razão que nós vamos pregar hoje à noite, baseado na história desse casal, Ananias e Safira. Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11. Olha, eu não sei se vocês estão lembrando, há poucos dias atrás eu preguei sobre quem são os demônios, correto? Semana passada a pregação foi sobre a armadura do cristão, envolvendo também o assunto batalha espiritual. E é um tema que, vez e outra, nós estamos comentando, falando alguma coisa sobre esse assunto. E hoje à noite, nós vamos poder fazer uma ligação dessas duas mensagens que nós pregamos sobre os demônios, sobre Satanás, né? E sobre a armadura e a ação de Satanás, a armadura do cristão, a armadura de Deus para nós cristãos e a nossa luta constante contra Satanás, fazendo uma ligação com a história de Ananias e Safira. E eu quero pedir que você que nos assiste pelo canal, vejam essas duas mensagens que estão no nosso canal, que você possa então assistir e também tirar muitas conclusões importantes, tá? E aproveitando, pedir para você se inscrever e compartilhar também essas mensagens com outras pessoas. Se inscrever no canal, dar o seu like, o seu joia, isso vai ser muito bom para o nosso canal. Vamos ler o texto, Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11. Olha o que diz o texto. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Observe a palavra Satanás. Pedro identifica que aquela ação de Ananias foi uma consequência de uma ação maligna. Consegue ver a ligação? Pedro pergunta para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor daquela propriedade ou da propriedade que você vendeu, conservando ela contigo? Porventura não seria tua ou não seria teu aquele campo? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, ou esse mau propósito, né? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, ou seja, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Meu irmão, veio um temor muito grande naquele momento a todos que presenciaram aquela cena. Ananias caiu, meus irmãos, morto. Ele caiu morto ali mesmo, onde ele conversava com o apóstolo. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quando 3 horas depois entrou a sua mulher, a mulher de Ananias, né? Não sabendo o que ocorrera. Então Pedro
dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, o preço foi tanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro, expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto ao seu marido. Versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Porque foram dois, né? A morte de Ananias, depois a morte de Safira. Desses acontecimentos. Irmãos, é uma história forte, a história de Ananias e Safira, né? O texto diz bem claramente aqui, ó, Ananias com sua mulher Safira. Um nome muito bonito, né? Essa história, ela é tão forte que mais parece com as histórias do Velho Testamento. Nós conhecemos as histórias do Velho Testamento de o fogo descer do céu, matar uma quantidade grande de pessoas, a terra que se abre, Deus, não é, castigar as pessoas e elas morrerem assim instantaneamente, até a terra se abrir. Nós vemos casos assim. Nós lembramos da história de Uzá, que tentou, né, pegar na arca, quando a arca estava em cima de um carro de boi, que parecia que a arca ia cair, e Uzá estendeu a mão, ele foi fulminado, morreu ali instantaneamente. E a gente pode encontrar outras dezenas de histórias em que as pessoas morreram ali instantaneamente. E agora você encontra aqui, no Novo Testamento, na época da graça, um casal morrendo. Para muita gente, um motivo banal. Nós temos aqui um casal, por isso que o tema é um fim triste de um casal. O triste fim de um casal que, certamente, irmãos, eles eram muito envolvidos na igreja. Eu creio que Ananias e Safira, irmãos, eles não eram aqueles crentes da igreja muito distante. Eles eram pessoas envolvidas. Inclusive, nos nossos dias, Ananias e Safira talvez poderia ser um diácono, poderia ser um auxiliar do pastor, né, auxiliares do pastor, poderia assumir algum cargo. Então, eles cometeram o erro de mentirem para Deus, para o Espírito Santo. Eles entraram num acordo de reter parte do dinheiro de uma propriedade que eles venderam, e eles chegaram e disseram para os apóstolos que tinham vendido por aquele preço, por aquele valor que eles estavam doando. Eles esconderam uma parte. Meus irmãos, esse foi o grande erro deles. E Pedro disse: por que você mentiu ao Espírito Santo? Quem foi que te mandou vender? Quem foi que obrigou vocês a venderem? Me diga, quem foi que mandou vocês venderem o terreno de vocês, a propriedade? Nós mandamos? Certamente a resposta seria: não, apóstolo. E por quê? Porque, já que você vendeu, por que você colocou isso no seu coração? Se você não tivesse vendido, ela não seria tua. E mesmo vendendo, quem foi que te obrigou a trazer o dinheiro? Mas nós vamos entender, irmãos, o que de fato aconteceu já no decorrer da pregação. Então, é uma história assim, muito pesada. Eles morreram, eles perderam a vida com diferença de 3 horas. 3 horas depois chegou Safira, e ela confirmou a mentira, e ela também morreu. Então veio um grande temor na igreja, na cidade, irmãos, por causa desse acontecimento. Nós vamos já entender. Ela ocorre bem no início da igreja.
A forma como Deus tratou o pecado deste casal tem muito a nos ensinar. Ensinar a igreja nos dias atuais. Mostra que na graça a punição ao pecador é ou será até mais severa do que no Velho Testamento. Ai daqueles que abusarem da graça. Irmãos, nós temos uma cultura em que as pessoas dizem assim: não, nós estamos na graça. Não, nós estamos agora na graça. Irmãos, não brinque com a graça. A graça é de graça, mas ela não é barata. Ela custou muito caro. A graça, irmãos, é a graça. Nós não podemos brincar com a graça. Porque se no Velho Testamento a punição era severa, na graça pode ser ainda maior, irmãos, quem abusar da graça. Olha aí o que nós aprendemos com o pecado de Ananias e Safira. Pode passar, filho. Olha aí, ó. O pecado de Ananias representa para nós, você pode observar o versículo 3, foi o primeiro ataque de Satanás para tentar manchar a pureza da igreja. Você consegue entender isso? Olha o versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Irmãos, a igreja, ela é a noiva de Cristo, certo? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja, irmãos, é uma noiva linda, irmãos. Ela começou tão pura, irmãos. E essa é a nossa meta, sermos a noiva imaculada, como diz lá em Efésios, meus irmãos. Para nos apresentar a Deus sem mancha, sem mácula. A Bíblia diz que o propósito de Jesus é nos apresentar como noiva ataviada para o seu esposo, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. E a igreja começou assim, meus irmãos, diante do poder do Espírito Santo, com muita graça, com muita unção. A igreja estava crescendo, irmãos. Você vê no capítulo 4 de Atos, o crescimento estrondoso da igreja. No capítulo 3, a igreja crescendo, a igreja se fortalecendo, milhares e milhares de pessoas, o povo vivendo em santidade, o povo orando, o povo em avivamento. De repente, irmãos, Satanás pega um casal lá, e ele age na vida desse casal. E eles mentem, irmãos, manchando a igreja santa, a pureza da igreja, irmãos. Então, o pecado de Ananias e Safira é isso aí, ó. O primeiro ataque de Satanás para tentar manchar a pureza da igreja. A noiva amada de Cristo. Quando o problema é ou vem de dentro da própria igreja, ele é muito mais perigoso, irmãos. Olha, problema lá de fora, perseguição, dificuldade, não vence a igreja, irmãos. Quando uma coisa vem de fora da igreja para dentro dela, ou perseguindo, ou tentando paralisar a igreja, parar, geralmente não consegue. Porque vem de fora, mas quando é dentro da própria igreja, é muito mais perigoso. Olha, o pecado, quando ele está dentro da igreja, ou na vida dos irmãos, é um perigo grande, porque torna a igreja vulnerável ao ataque de Satanás, do diabo. Sabe por quê? Porque dá legalidade para ele agir. Você sabia que o diabo pode agir dentro da igreja? Através da vida de uma pessoa que dá legalidade para ele. É verdade. O diabo, certamente, ele vai entrar dentro, e eu não duvido que ele esteja cirandando no meio de tantas congregações, porque deixam ele fazer, porque dão legalidade para ele agir, por causa do pecado, do estilo de vida, das decisões, da vida que levam. Irmãos, o diabo entrou na mente e no coração de Ananias e Safira. Pedro perguntou: Ananias, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Por que você aceitou? Olha aí, ó, versículo 3. Por que, Ananias, encheu Satanás o teu coração? Irmãos, nunca esqueça disso. Ananias e Safira não vigiaram o suficiente e caíram na cilada do inimigo. Nós vimos em Efésios capítulo 6,
versículos de 10 a 13. No versículo que diz assim, ó, lá nesse texto fala: para você ficar firme contra as ciladas de Satanás. Irmãos, nós nunca devemos subestimar essas ciladas do inimigo. Sabe por quê? Porque ela age de uma forma sorrateira, camuflada. Irmãos, eu posso imaginar que Ananias e Safira nunca se deram conta que aquela atitude deles era uma atitude maligna. Satanás estava agindo na mente deles. Quando eles tomaram aquela decisão de reter parte do valor, escondendo e ainda mentindo, porque eles queriam transparecer que era todo o valor que eles estavam doando, e não era. Olha, meus amados irmãos, precisamos de discernimento, precisamos de vigilância para que não caiamos nas ciladas do inimigo. Se você tiver um tempinho, leia em casa Efésios 6, de 10 a 13, quando fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é? Fala para a gente estar forte no dia mau e que a gente possa vencer as ciladas do inimigo, não caindo diante delas, né? Agora vamos ver aí um outro tópico, o que representa o pecado de Ananias e Safira. Consegue ver? Foi uma mentira. Quem é o pai da mentira, meus irmãos? Por que que o pecado de Ananias e Safira foi grave? Irmãos, a igreja, se Deus não intervém ali, se Deus não age através de Pedro, irmãos, porque eu creio, meus irmãos, que foi uma ação do Espírito Santo na vida de Pedro. Pedro teve o discernimento. Não é esse o valor. O valor que você está ofertando não é todo o valor. Por que que você está mentindo ao Espírito Santo? Por que que você está pensando que está mentindo para mim? Você está mentindo para Deus. Você está mentindo para o Espírito Santo. Foi um discernimento. E por que, meus irmãos, esse pecado foi grave? Porque a mentira é do diabo. A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira, irmãos. A igreja não combina com a mentira, até porque a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é a coluna e alicerce da verdade. Irmãos, se tem uma entidade, se tem uma pessoa que deve andar com a verdade, é o cristão e a igreja. Porque a Bíblia diz que nós somos a coluna. Eu estou diante aqui de 3 colunas bonitas aqui dentro da igreja, não é? Irmãos, essas colunas sustentam isso aqui. E a Bíblia também fala que a igreja é a coluna e esteio, quer dizer, alicerce da verdade. Essas paredes que nos cercam, elas só estão segurando, elas estão firmes aqui, porque tem um alicerce por baixo. Eu quero dizer uma coisa para todos que nos assistem, né? Todos que estão aqui no culto. Irmãos, a gravidade do pecado de Ananias e Safira é porque a mentira é uma das coisas que mais alegra o Satanás ou o diabo. Porque a igreja perde a sua credibilidade, a pessoa perde, dá legalidade para ele agir. Por isso, o pecado deles foi um pecado grave. O pai da mentira agora tinha liberdade de agir ali. Por que mentiram, irmãos? Por que mentiram? Olha aí em terceiro lugar. Vamos ver, em terceiro lugar, o que representa o pecado de Ananias e Safira. Pode colocar. Foi uma hipocrisia ou uma falsa aparência. Irmãos, quando eles fizeram aquilo de reter parte, não teria nenhum problema se eles tivessem dito a verdade. Ó, pessoal, nós estamos doando essa parte aqui, porque nós desejamos, fomos tocados por Deus, estamos doando apenas uma parte do valor do terreno que nós vendemos, da propriedade. Mas, irmãos, eles quiseram chamar a atenção dos demais, do grupo, do grupo, né, da igreja toda. Como aquelas pessoas que eram generosas, que tinham um coração muito bondoso. Oh, irmãos, quantas pessoas, inclusive, se envaidecem quando elas vão doar alguma coisa para Deus. Já aconteceu isso, irmãos.
Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim: aqui ninguém nessa igreja aqui dá o dízimo maior do que o meu. Uma vez eu vi uma pessoa dizer isso. Eu quero é ver aqui, ó, é difícil uma pessoa dar o dízimo maior do que o meu. Meu dízimo é o maior. Eu faço questão de dizer porque aí foi bem no início do meu ministério. Eu vi uma pessoa dizer isso, né? E eu disse assim: meu Deus, o irmão está se vangloriando de dizer que o dízimo dele é o maior da igreja. Então a pessoa estava assim, vai descendo, porque na verdade o dízimo dele era o maior mesmo da igreja. Mas ele estava assim, vai descendo com aquilo. Ananias pensou nisso, irmãos. Ananias quis dar uma ideia assim, fabulosa, de um crente que não é muito cheio de bondade, chamar a atenção de todo mundo, doando aquela grande quantia em dinheiro. Irmãos, olha, a preocupação deles foi a aparência. Foi aparecer, ser piedosos, entregando tudo, como que estivesse entregando tudo. Foi produzir apenas uma boa impressão. E lembrando que a hipocrisia foi o maior pecado dos escribas e fariseus. E a conclusão é essa: o cristianismo não combina com hipocrisia. Nunca esqueça disso. Ninguém aqui, você que nos assiste pelo canal, nunca esqueça disso. Hipocrisia não combina com o cristianismo. Falsidade, aparência. Irmãos, é tão sério quando nós não vivemos, né, aquilo que pregamos. Vamos ser cada vez mais verdadeiros, né, porque o cristianismo não combina com hipocrisia. Jesus chamou várias vezes os fariseus e os escribas de hipócritas. Sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas por dentro são verdadeiros túmulos. Meus irmãos, olha que coisa, nós precisamos ser verdadeiros. Viver o que pregamos. Viver a palavra de Deus e sermos verdadeiros. Quando eu estou orando, irmãos, várias vezes eu digo isso, quer dizer, sempre, né? Eu digo isso nas minhas orações: Senhor, tem algumas coisas que eu peço, por exemplo, quando estou orando. Eu já falei para os irmãos, eu digo: Senhor, que eu não seja avarento, Senhor. Que eu não seja ganancioso, Senhor. Que eu não seja hipócrita, Senhor. Que eu não seja falso. Eu digo isso, irmãos, constantemente. Eu digo isso nas minhas orações: Senhor, me livre da falsidade, de ser falso, meu Deus, e de querer viver de aparência. Eu quero sugerir que você também faça isso nas suas orações. Peça para que você não seja adúltero, ainda não é que seja no pensamento, que você não seja adúltero, que você não seja mal nos seus pensamentos, nem nos pensamentos, porque a pessoa pode dizer assim: não, eu só tenho pensamentos, mas eu não pratico. Mas que você seja uma pessoa boa, até mesmo nos seus pensamentos. Que você não venha nutrir maldade, que você seja verdadeiro, que você seja uma pessoa realmente íntegra. Porque o íntegro é o que ele é na frente, ele é quando está ausente. O íntegro é essa pessoa. Eu posso ouvir um amém? Inclusive tem uma mensagem sobre reputação e caráter, né? Quero convidar você a dar uma olhada lá nessa mensagem. Vamos correr. Olha aí a quarta característica do pecado de Ananias e Safira. Foi uma cumplicidade daquele casal. O pecado deles foi praticado em acordo. Eles concordaram, irmãos. Olha aí como é terrível. Veja bem no versículo 2. 5:2. O que diz aí no 5:2? Atos 5:2. Mas em acordo. Está vendo? Em acordo. Eles concordaram, irmãos. Eles concordaram. Eles combinaram. Eu posso imaginar que possivelmente quem começou essa história foi Safira. Safira disse: Ananias, meu marido querido, vamos combinar aqui. Vamos ficar com uma parte. Não sei, pode ter sido o Ananias. A Safira, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos ficar com uma parte desse dinheiro. Bora.
Você concorda comigo? A gente diz para o apóstolo, ou para eles, para os apóstolos, que nós vendemos por esse valor aqui que nós vamos entregar. E não vai ter problema. E eles concordaram, irmãos, os dois, né? Eles fizeram aquele acordo. Houve um acordo maligno entre esse casal. A Bíblia diz para ninguém ser cúmplice do pecado do seu irmão. Irmãos, eu posso imaginar se Ananias tivesse chegado com essa proposta para Safira. Safira disse, não, meu marido, Deus nos livre, meu marido. Olha, com muito temor, meu marido, eu vou dizer uma coisa para você, não faça isso. Se é de entregar só a metade, não vamos entregar nada. Mas nós não vamos mentir para Deus, para o Espírito Santo e para os nossos irmãos. Ela poderia ter corrigido ele, irmãos. Vamos dizer que a proposta começou de Safira. Queria comprar uns móveis para a casa dela. Queria comprar talvez alguma outra coisa. Comprar alimentos, fazer uma viagem. Ananias poderia ter dito, Safira, não, você está errada. Irmãos, olha o que diz 1 Timóteo 5:22. Eu faço questão de que nós abramos a palavra de Deus e vamos ver o que está escrito aí. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Olha o que o texto fala, queridos. O texto diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo, Jesus, e os anjos eleitos, que guardes este conselho, sem prevenção, nada façais, nada fazendo com parcialidade. Eu li o 21, é o 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Esse foi o grande conselho e orientação do santo apóstolo Paulo para Timóteo, irmãos, o jovem pastor. Não seja cúmplice. E aqui eu quero dizer uma coisa para os irmãos, né, para todos. Olha, Deus certamente colocou você para assistir esse vídeo e aprender sobre isso, né, e ser ministrado sobre isso. Você está sendo cúmplice do pecado de alguém? Você seria capaz de concordar com o pecado de alguém e escondê-lo? Ajudar, inclusive, a escondê-lo? Não faça isso. Olha, meus irmãos, eu sei que é uma situação delicada algumas vezes, você testemunhar, você falar, você denunciar, mas a Bíblia está dizendo claramente para você não ser cúmplice. Olha, ser cúmplice do pecado de outras pessoas ou de outrem, como diz a Bíblia, pode trazer grandes consequências para a tua vida. Então não seja cúmplice. A Bíblia tem toda uma orientação. Olha, se teu irmão pecar, vai até ele, fala com ele, não é? Corrige o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva mais um. Depois, se ele não te ouvir, leva outros, não é? Leva a igreja. Olha, tenta. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, Tiago está orientando que a gente convença o nosso irmão que está em pecado, porque se nós convencermos o irmão, nós estaremos ganhando o nosso irmão e tirando de cima dele uma multidão de pecados. Olha que coisa interessante. Tiago fala isso, para que você, se você ganhaste o teu irmão, se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Irmãos, nós precisamos de uma igreja ousada nesse sentido, que possa repreender, corrigir, e aqui uma ressalva importante, faça isso com amor e não com ignorância. Você pode ser doce e repreender uma pessoa. Você pode ser educado, tem que ser inclusive educado e corrigir uma pessoa. Corrigir um amigo, corrigir um irmão, corrigir, a esposa pode corrigir o marido pode corrigir a esposa, os filhos podem corrigir os pais corrigir os filhos, o pastor corrigir a ovelha, e assim por diante, com amor, mas mostrando seriedade, irmãos. Mostrando seriedade. Olha aí, temos o dever, segundo a Bíblia, de corrigir, ajudar e repreender nossos irmãos para levá-lo ao arrependimento, seja marido, seja esposa, filhos, amigos ou parentes.
a cumplicidade faz com que o cúmplice peque também e receba o castigo junto ou igual com a pessoa que cometeu o erro. Meu Deus, isso é perigoso demais. Você entendeu? Olha, o cúmplice pode ser castigado do mesmo jeito. O cúmplice pode pagar igualmente o outro, o pecador, réu, de fato, vai ser castigado. Ele pode ser castigado do mesmo jeito se você se tornar cúmplice do seu pecado. Vamos analisar em quinto lugar. Olha aí, em quinto lugar, o que significa o pecado de Ananias e Safira. Foi uma prova que Satanás pode ter acesso à sua mente, ao seu coração. Volta de novo para o versículo 3. Atos 5:3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Irmãos, o pecado de Ananias e Safira mostra como o diabo pode ter acesso à sua mente, ao seu coração, e plantar uma semente maligna. Essa verdade aqui, ou o que nós aprendemos, é para nos trazer alerta. É para nos fazer pensar que, muitas vezes, aquela ideia, e naquela mensagem também sobre como vencer a tentação, lembra? Eu disse lá, você tem que discernir de onde vem o pensamento. Porque o pensamento pode ser maligno. De onde veio a ideia, não é de transformar as pedras em pães? O diabo. Foi o diabo que sugeriu para Jesus: olha, Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Irmãos, quantas das vezes os nossos pensamentos são malignos? São verdadeiras setas malignas. É por isso que nós temos que repreender. Veio um pensamento, não veio? Você está com um pensamento aí, não é? Vamos repreender. E é por isso que é bom, irmãos, nessas horas em que a gente tem um pensamento que está trazendo confusão, ou a gente sabe que é perigoso, você confessar ele para alguém da sua confiança, o pastor, o discipulador, o seu líder de célula, e você chega para ele e diz assim: meu líder, meu pastor, meu discipulador, olha, me ajude, porque eu estou tendo um pensamento assim, eu estou tendo uma ideia, me ajude em oração, vamos repreender esse pensamento. Desde ontem que eu estou com esse pensamento, desde ontem que eu estou com essa ideia na minha mente, mas olha, vamos orar juntos, me ajude em oração. Começa a orar repreendendo, irmãos. Tem gente que a seta vem, atinge mesmo, entra mesmo. Você quer lembrar de um outro exemplo? Olha o exemplo de João, de Judas, lá em João, capítulo 13. Vamos lá, só dar uma olhadinha. João, capítulo 13, versículo 2. João, Evangelho de João, 13, versículo 2. João 13, 2. Olha aí, Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Irmãos, o texto está dizendo aqui que Judas estava aqui, mas Satanás já tinha colocado no coração dele, irmãos. Você consegue entender? Foi uma ação maligna. Judas estava aqui, mas o texto está dizendo que Satanás já tinha colocado no coração dele, irmãos, que traísse Jesus. Então ele já vinha maquinando. Você pode imaginar Judas repreendendo aquele pensamento? Repreendendo mesmo. Se as pessoas repreendessem os pensamentos malignos que vêm na mente delas, elas não teriam cometido muito dos pecados que cometeram. Sabe por quê? Porque o pecado começou com uma ideia, com um pensamento. Irmãos, olha, é verdade que o cristão, algumas vezes, ele pode cometer um pecado porque vem de uma forma acidental. Algumas vezes é como um acidente, irmãos. Você não planejou em nenhum momento pecar, mas de repente, por uma fraqueza, você pode até cometer um erro, um pecado. Mas, irmãos, certamente, boa parte dos pecados vem com uma seta, vem com um certo nível de planejamento espiritual. A pessoa fica maquinando, ela fica dizendo: eu vou fazer, amanhã eu vou fazer.
Se acontecer, eu faço. Se der certo, eu faço. E olha, meus irmãos, nós temos que aprender a repreender. Olha o que diz aí, no capítulo 13, versículo 27, a mesma história de Judas, tá? Olha aí, E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. É interessante o versículo mostrar que lá Satanás tinha colocado a ideia da traição. Aqui diz que Satanás entrou. Está vendo, irmãos? Quando você dá legalidade, é como se você abrisse uma porta. Tá? Consegue entender? Quando eu dou legalidade, quando eu não repreendo esse pensamento, é como se alguém batesse na porta e a porta fosse se abrindo. E aqui no versículo 27 de João 13, diz que Satanás entrou. Então podemos dizer que Judas estava possesso. Judas estava possesso. Satanás entrou, está aqui, João 13, 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Não é profundo isso? Ele ficou possesso, irmãos. E muita gente peca nessas condições, totalmente já influenciado pelo poder maligno. Então, por isso é sério e vamos analisar. E eu estou lembrando aqui de Efésios 4, 27, que diz, não deis lugar ao diabo, né? Lembra? Procure discernir os pensamentos. 6, bora lá, são 7 lições, estou terminando. O que diz aí, na sexta característica ou conclusão do pecado de Ananias e Safira? Que em relação às finanças, o cristão deve redobrar a vigilância espiritual para não cair na tentação e ser infiel ao Senhor. Irmãos, o dinheiro é sempre uma área sensível na vida das pessoas. A gente não pode esconder isso. Dinheiro é dinheiro, irmãos. Bens são bens. Hoje pela manhã na escola bíblica nós falamos sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. As pessoas, elas são, no geral, materialistas. Meus irmãos, e é por isso que nós devemos ter cuidado, porque o cristão, ele é geralmente alguém que venceu a ganância e a avareza. Olha que coisa. O cristão é alguém que, no geral, venceu a ganância e a avareza. Ele nem é ganancioso e nem é avarento. Aquela pessoa louca que ama o dinheiro, que ama as coisas materiais. Entende isso? Seja fiel ou zeloso nos seus dízimos e nas ofertas. Lembre-se que nesta área muita gente é tentada. Aprenda a repreender os pensamentos do tipo, neste mês você não precisa entregar seu dízimo. Olha aí, pensamento maligno. Não, você já entregou o seu dízimo no mês passado. Não, esse pensamento não é de Deus. Olha aí o outro pensamento. Não precisa dar tudo isso. É muito o que você vai entregar de dízimo. Neste mês, você tem muita coisa para pagar, tem muitas dívidas, tem muitas contas para pagar. Irmãos, pensamento maligno. Outra coisa, ninguém vai ficar sabendo se você não entregar. Olha aí, ninguém vai ficar sabendo. Mas quem é que está sabendo de tudo? Irmãos, não minta, porque se você não mente para o pastor, você não mente para a igreja, você mente para Deus. Mente para o Espírito Santo. E mentir para Deus e para o Espírito Santo pode ser fatal. Você entende, irmãos? Por que algumas coisas acontecem? Olha, sempre que você vê alguém sofrendo, sempre que você vê alguém pagando caro, sempre que você vê alguém apanhando, eu não quero que você julgue todo mundo, irmãos, que nós julguemos de uma forma leviana. Mas tem uma coisa que eu faço, eu analiso um pouco a vida da pessoa. Eu analiso. E eu me limito aqui, irmãos, para não gerar comentários nas redes sociais, não é? No próprio canal. Não é? Muitas vezes a gente não tem condição de explicar, né? A pessoa vai só comentando. Mas eu quero dizer aqui que se eu não estivesse gravando, irmãos, eu poderia dizer aqui alguns exemplos, irmãos, tão sérios, que muitas vezes a pessoa ali, ela não está conseguindo enxergar por que acontecem determinadas coisas na vida, no lar, no casamento, na empresa, na vida espiritual da pessoa, porque ela planta, ela plantou e agora está colhendo. Olha,
muito cuidado, muito temor. Porque a pessoa pode estar mentindo para Deus. Ninguém vai ficar sabendo. Fique com uma parte. Inclusive, você pode ajudar alguém. Olha aí, meus irmãos. Pensamento maligno. E a pessoa não é fiel a Deus como deveria. E por último, vamos encerrar. Olha aí, olhando para essa última característica do pecado desse casal. Eles morreram, irmãos. E eu me lembro aqui de uma verdade sobre a graça que eu vou já falar. Ananias e Safira morreram porque eles não se arrependeram e não confessaram o seu pecado antes do mesmo ser descoberto. E eu creio que, meus irmãos, a verdade do Evangelho mostra que quando nós podemos até cometer o pecado, mas se nós, na humildade, no reconhecimento, passarmos pelo processo de arrependimento e confissão, a Bíblia deixa claro que tem solução para nós. O arrependimento, a confissão, meus irmãos, em tempo. Quando ela acontece em tempo. Então, isso é muito importante. Nós não devemos ser como aquele bandido que rouba, aquele ladrão que rouba. E um dia ele para de roubar, no dia que a polícia descobriu ou prendeu ele. Nós não temos que ser assim. Nós temos, meus irmãos, que ter aquele cuidado. Olha, Senhor, eu fiz isso, Senhor. Mas eu abandono agora, Senhor. Eu estou deixando, eu estou abandonando o meu erro. Irmãos, tem gente que ele vai. Acontece muito isso na área criminal. Acontece demais. O cidadão comete crime. Para um dia, quando a polícia pega ele. Ou alguém pega. Descobre o erro dele. Me perdoe. Mas enquanto não é descoberto, ele continua pecando, ele continua cometendo crime. Nós não temos que ser assim, meus irmãos. Entende? Olha, Ananias e Safira morreram não foi só porque eles pecaram. Foi porque eles não se arrependeram. É porque eles não confessaram o erro deles. Apóstolo, nós queremos confessar aqui uma coisa aqui. Por gentileza, o senhor pode nos dar 1 minuto? Apóstolo, eu e minha esposa, nós fizemos um acordo lá em casa ainda agora. Mas de lá de casa para cá, quando nós chegamos aqui na igreja, nós tomamos uma decisão de pedir perdão a Deus. Queremos confessar o nosso erro. Queremos pedir perdão. Nós fizemos uma trama. Nós fizemos um acordo. Nós somos cúmplices um do outro. Mas nós queremos abrir o coração e dizer que nós vamos consertar. Eu vou lá em casa. Eu vou lá em casa pegar o restante. Eles teriam sido salvos, irmãos. Mas eles se apresentaram na maior cara limpa, na maior aparência hipócrita deles, não é? E talvez entregaram. E foi no momento da entrega que o apóstolo Pedro teve o discernimento. E aí, o que foi que eu falei da graça, que eu disse que eu queria falar? Olha, irmão, as pessoas irão para o inferno, escuta isso aqui. As pessoas irão para o inferno quando morrerem, ou lá no dia do juízo. Não é naquele lá que está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 15, né? E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, né? Que arde com fogo e enxofre. Eu quero dizer para você que as pessoas não irão para o inferno, não é porque elas pecaram necessariamente. É porque elas não se arrependeram. Elas rejeitaram a graça de Deus. Elas não deram a mínima para a graça de Deus, para o perdão que Jesus estava oferecendo para elas, enquanto elas estavam aqui na terra e em vida. Que Deus nos abençoe. Que essa seja uma grande advertência para nós, em todos os sentidos. Eu quero que você veja a nossa conclusão. A nossa conclusão eu coloquei aqui um pouco diferente do que está aí, mas eu quero que você entenda o seguinte, olha, a consequência deste acontecimento foi um grande temor na igreja primitiva. Veio uma onda de temor, meus irmãos, de reverência. Olha, a ausência do temor espiritual na vida do cristão gera desobediência, comodismo, soberba, infidelidade, hipocrisia, negligência e falta de honra. Quando falta o temor, meus irmãos? O temor, eu vou dizer em poucas palavras, o temor é aquele respeito pelas coisas sagradas.
O temor é aquele sentimento alto de reverência pelas coisas de Deus. Tudo que envolve Deus, envolve a igreja, não é? O respeito que você tem pelo seu pastor, o respeito que você tem pelo culto, o respeito que você tem pela sua oferta, pelo seu dízimo, o respeito que você tem pela igreja, no modo geral, a irmandade, o respeito que você tem pela palavra de Deus, pelo seu momento de oração, por aquilo que, os assuntos como o Espírito Santo, você valorizar as coisas de Deus, você honrar as coisas de Deus. Tem gente que não honra o culto. Ele está aqui para vir para o culto, mas se uma amiga dele ou dela convidar para ir para o aniversário, o culto não é mais importante. A pessoa está dentro da igreja, se o telefone tocar, chamando ela para fazer alguma coisa, ela sai de dentro do culto, irmãos. Ela não dá a mínima, ela não tem respeito, ela não honra a santidade, ela não tem o temor. E houve um grande temor, meus irmãos, ali no início da igreja, certo? Como anda o seu temor por Deus e pelas coisas sagradas. E aí uma observação que está aí no slide, cuidado, Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo. Aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Eu quero convidar você para a gente orar. Se for possível, meu filho, coloque uma canção enquanto nós vamos orar. Eu quero convidar você a assistir essa mensagem não só uma vez, mas 2, 3. Compartilhar essa mensagem com seus amigos. Se inscreva no canal, tá bom? E compartilhe. Vamos orar. Quero convidar os irmãos para que fiquemos em pé e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. E você que está em casa, aí Deus colocou você para ouvir essa mensagem. E ela falou ao seu coração. Eu quero que você reflita como está a sua vida espiritual. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te apresentar a todos, meu Deus, que ouviram essa mensagem aqui no culto, Senhor, aqui na igreja. E a todos quantos estarão ouvindo essa mensagem, por onde ela chegar, Senhor, onde ela chegar, que o Senhor esteja ministrando no coração. Pai, que o temor não se aparte de nós, que o exemplo de Ananias e Safira sirva de advertência, de alerta, e que nós não venhamos cometer o erro deles. Que nós não deixemos Satanás manchar a nossa vida espiritual com os seus desígnios malignos em nossa mente, em nosso coração. Que nós não venhamos, meu Deus, dar lugar ao diabo. Que nós não sejamos hipócritas. Que nós não queiramos, ó Deus, a aparência. Nós queiramos, de fato, ser íntegros e reais e verdadeiros diante do Senhor. Nos livre do mal, Senhor. Nos abençoe, nos dê uma semana linda, uma semana de muitas bênçãos. Senhor, guarda cada família, guarda cada casal, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem. Nós abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Fortalece a fé de cada um, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Que haja e venha temor sobre cada um de nós. Senhor, santifica o teu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com toda essa igreja e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Diga graças a Deus. Amém.